Olá, bom dia. A gente sempre comemorou a queda do número de fumantes no Brasil. Depois de uma campanha bem agressiva, umas décadas atrás, até com fotos de pessoas doentes nas carteiras de cigarro, campanha nas escolas, todo tipo de fiscalização, a gente teve realmente uma queda no número de fumantes. Tudo bem. Agora a gente é surpreendido com a notícia de que o número de fumantes voltou a aumentar depois de 20 anos. É um efeito pós-pandemia e o número não é insignificante, já chega a 20%. Por que está acontecendo isso? É sobre esse assunto que nós vamos conversar no programa de hoje. E para falar de um assunto como esse, claro, eu convidei uma psicóloga que também é mestranda em saúde adulto da UFMA, a Daiane Fernandes Souza. Bom dia, Daiane. Bom dia. Seja muito bem-vinda. Obrigada pelo convite. Pois é. O que, na sua opinião, primeiro, esse número te alarma, te deixa chocada? Eu fiquei chocada com esse número, com essa notícia, na verdade. E o percentual também é bem alto, né? Sim, sim. A gente chega a ficar surpreso. Surpreso, né? exatamente. A gente tem uma consequência pós-pandemia, chama atenção. Por que chama tanta atenção? Que histórico é esse que tem alarmado a gente? A Organização Mundial de Saúde traz essa informação que teve um aumento recorrente de 2013, 2023 e 2024, pós-pandemia. Mas a gente teve também o uso do cigarro eletrônico. A gente trouxe porque as pessoas estão sendo muito mais influenciadas pelos influenciadores. Então, a mídia traz também isso como algo banal. E não é. O cigarro tem uma consequência muito grande. Ele causa dependência química, traz problemas de saúde como câncer no pulmão, problemas de coração. Então, é algo que a gente não pode banalizar. E quando você fala de ele causa dependência química, a gente está falando de qualquer tipo de cigarro, né? Isso. Porque trouxeram para a gente a ideia de que o cigarro eletrônico era inofensivo, poderia ser um substituto nessa transição entre fumante e não fumante, mas parece que isso não aconteceu. Vicia do mesmo jeito. Vicia do mesmo jeito. Por quê? Dentro desse cigarro a gente tem o quê, Elda? A gente tem a nicotina. Sim. A nicotina é uma substância que traz o quê? Dentro do nosso cérebro a gente tem fatores que são substâncias que são neurotransmissores. Então a nicotina faz o que? Eu produzir esse neurotransmissor chamado dopamina. A dopamina lá no nosso cérebro é aquela sensação de bem-estar, de prazer. Então existe uma consequência a tempo real de, eu me sinto confortável fumando, mas o fator social, né? Pode ser a ansiedade que leva a pessoa a usar, pode ser também fatores emocionais como o desemprego. E isso a gente já pode até justificar um pouquinho pós-pandemia, não é? Pode justificar um pouquinho a ansiedade, o isolamento social, aquela coisa toda, voltou-se. Mas a gente já passou um pouquinho, já era para esses números estarem caindo, né? É daí que eu fico me perguntando se esse cigarro eletrônico que chegou numa época meio de transição, se ele não veio para ficar. Ele veio para ficar? Veio para ficar. Infelizmente, né? É uma questão social, a gente teve uma mudança comportamental dos nossos jovens. Quando a gente vai para a mídia, a gente vê que muito mudou a nossa perspectiva de vida pós-pandemia. A gente tem pessoas com transtornos mentais mais evidentes procurando sim saúde mental, procurando combater os vícios, porque a dependência traz o quê? Compulsão. A gente pensa que talvez o cigarro eletrônico não fosse tão perigoso. Pois é, porque ele foi vendido dessa forma, né? Foi vendida a ideia. Primeiro é glamuroso, tem aquele negócio todo, tem aquela fumaça, aquele negócio todo, né? Aí vendeu-se a ideia de que ele era um substituto inofensivo do cigarro enquanto você fazia o desmame, vamos dizer assim. E parece que a gente continuou mamando do mesmo jeito, né? Não sei se a expressão está correta, né? Mas tem consequência. A nível comportamental, mudou o comportamento dos jovens. A gente só trouxe para a mídia o que é realmente aceitável, esse cigarro? Isso. É mais aceitável entre jovens? Então, como foi visto isso? Os jovens estão usando mais,
de forma mais sem responsabilidade, porque em todos os lugares você pode comprar. Então, nas festas, você vê muitos jovens usando cigarro eletrônico como uma coisa assim, banal. Banal, exatamente. E não é exatamente. banal. Nenhum transtorno psicológico pode ser visto como uma banalidade. Então, se traz prejuízo, que já foi comprovado que traz prejuízo, a gente tem que intervir. Pois é, tem que intervir, porque antes se via muito uma campanha, vamos dizer, bem agressiva, no sentido de ir baixando o consumo do cigarro. Ótimo, conseguiu-se isso. Primeiro, aquela glamorização também deixou de acontecer, né? Aqueles astros lindos, maravilhosos, fumando, encostado no carro bonitão. Tá, Era mesmo. parou. Aí vieram as fotos horrorosas que chocaram. Tinha ações dentro das escolas, tinha muitas ações. Hoje, essas ações continuam? Ou a gente baixou a guarda e acabou sendo levado pelo efeito dessa baixa de guarda? Baixou a guarda. Eu acho que precisa os órgãos públicos, né, as instâncias governamentais se mobilizar. Porque a dependência, ou seja, a droga em si, que a gente não está falando só do cigarro eletrônico, Sim. porque a campanha fala de todo tipo de prejuízo atrelado ao vício. Então, a gente tem que trazer o quê? Sensibilizar novamente a comunidade que tem risco e prejuízo. Então, a gente precisa novamente alertar os nossos jovens, não trazer só na carteira de cigarro as consequências, porque né? hoje nós não compramos mais a carteira de cigarro, né? Não compramos. Estão comprando o cigarro eletrônico, então não vou nem olhar essas fotos. Não. E o jovem de hoje não é mais aquele lá da década de 60, onde se tinha aquele pessoal mesmo que fumava 10 carteiras de cigarro, que andava com a carteira de cigarro no bolso. Hoje é um comportamento completamente diferente. Então tem que ser uma campanha diferente para esse jovem de hoje, né? Eu acho que como eles são influenciados pela mídia social, a gente tem que ir para a mídia social. Isso. É para o Instagram, é para o Facebook, é para o YouTube, que a gente tem muitos influencers, porque é de lá que a gente copia esses comportamentos, que eles acham que são socialmente aceitáveis. Pois é. Mas tem um risco, eu gostaria muito de sinalizar para vocês que qualquer vício traz prejuízo social para a família, para amigos, porque realmente a família passa, né? Quando a gente tem um dependente químico em casa, a gente sofre a família junto, inteira sofre junto, não é só o dependente químico, não, a família inteira sofre junto. E a gente pode até associar isso, Daiane, eu não sei se seria o caso, a gente tem os jogos eletrônicos, a gente já falou aqui, quer dizer, são modalidades diferentes de vícios que já se tinham no passado. Eles estão sendo substituídos por versões mais aceitáveis, vamos dizer, e mais agradáveis. Mas o prejuízo para o cérebro é muito maior. Eu vejo isso, porque a neurociência traz um comprometimento muito alarmante de telas. De telas. A gente vê. Antigamente nossos filhos assistiam TV, mas tinham um momento de brincar. Vai para o quintal. Vai para o quintal. Nesse tempo se brincava na rua também, né? Na rua. Hoje em dia está perigoso. Hoje não está na rua para brincar, não. Então, nosso comportamento a todo momento foi mudando. A gente está se adequando à nova realidade. Pós-pandemia, a gente se adequou a novas realidades. E a gente tem que lidar com essas novas realidade. Então, eu vejo ainda que a neurociência traz uma evidência científica como essa reportagem que a gente está evidenciando aqui para vocês, que a Organização Mundial de Saúde trouxe como um fator de alerta. De alerta, exatamente. Eu acho que é uma sinalização de que está acontecendo alguma coisa errada e que as medidas precisam ser tomadas. Mas essas medidas precisam ser tomadas logo, porque senão daqui a pouco não tem nem como salvar quem começou agora, né? Aí a gente vai reclamar de quê? Da falta de iniciativa? Não tem mais o que fazer. E, na verdade, também a precocidade dos jovens. Isso. São jovens de 15 anos, são jovens de 16 anos, que a parte neurológica ainda não está nem totalmente formada. Então, a gente age por impulso. Então, precisamos intervir nas escolas, nas universidades, levar campanhas mais assertivas que atendam esse público. Pois é, coisa que chame a atenção desse jovem. Não adianta ir com aquela campanha quadradinha, aquele que funcionou lá no passado, como a gente está falando, das fotos chocantes, para eles não vai funcionar de jeito nenhum, né? Não vai de jeito nenhum. Então tem que acompanhar o ritmo deles e falar a linguagem deles, né? Acho que essa é a maneira mais assertiva que temos. Até porque todo mundo hoje, de alguma forma, é influenciado
por influenciadores. Não é uma redundância, mas eu acho que o termo é exatamente isso. Então, a gente quer ser socialmente aceito, pertencer a um grupo e acaba copiando comportamentos sem ao menos questionar. Isso, é isso mesmo. A psicologia diz, a psicologia comportamental diz que a gente copia muito do outro. É um grau de pertencimento, como você trouxe pra gente. Então, a gente quer estar inserido. A gente não sabe lidar com o diferente. Então, eu quero ser pertencente. Ele quer fazer aquilo que ele faz, se está faz. fazendo sucesso com ele, vai fazer comigo. Isso. E fora, assim, se a sociedade aceitou, se aquele grupo aceitou, eu preciso estar pertencente. Então, se ele usa, eu também posso usar, né? Para não ser o diferente. Para não ser o diferente, a gente precisa se sentir aceito, né? Dentro, o pertencimento e a aceitação, acho que são as palavras de ordem agora, né? Pois é, a gente vai fazer só um intervalinho nessa conversa, mas a gente vai só tomar água e café e volta já para continuar a conversa. Um minutinho só e a gente volta já. Já estamos de volta conversando aqui sobre o aumento no número de fumantes, que foi um alerta feito pela Organização Mundial de Saúde, que as autoridades agora estão preocupadas em criar novas alternativas de campanhas que chamem a atenção e evitem problemas mais graves. Porque eu li aqui no intervalo uma coisa que me chamou a atenção. O tabagismo é classificado pela OMS como a principal causa evitável de morte no mundo. Isso mesmo. Verdade. Porque, verdade. Porque a gente pode fazer as campanhas de prevenção. A prevenção é a alternativa nesse caso. Então, a gente não pode deixar de prevenir algo que... O que é o câncer? O câncer é uma desregulação celular e é o principal causador de câncer de pulmão. Então, se a gente conseguir prever, a gente tem um menor índice de mortes em decorrência dessa substância. Quer dizer, ela é evitável. Sim. Se for feito alguma coisa, a gente vai diminuir esses números. Esse risco, na verdade. Porque a gente vai eliminar a causa, né? Quando você elimina a causa, as consequências não vêm, né? Outra coisa, a gente está falando aqui muito de jovens, de meninos e de meninas que ainda não estão com a personalidade completamente formada, essa coisa toda, a influência que pode ter. Mas a gente deve ver muito senhorzão, muito senhor, muita senhora, que já passou dessa fase, que está completamente formado, mas está lá com cigarro eletrônico. Quer dizer, para esses é preciso um outro tipo de estratégia? Como é que se faz na psicologia, a gente fala que existe a crise dos 40 anos. Pronto. É onde que a gente faz uma reviravolta na nossa vida. Né? Aquilo que eu não consegui, eu paro, penso novamente com outras estratégias. Então, por isso que acontecem muitas separações aos 40 anos. Então, às vezes, essa reviravolta, eu quero também pertencer a um novo grupo. Entende? Então, qual é esse grupo? Qual é esse grupo que eu quero pertencer? Porque a gente faz uma autoanálise da nossa vida. Então, hoje os jovens, hoje as pessoas estão usando, então, eu também vou experimentar, eu também vou usar. Eu também vou experimentar. Eu acho que é essa chavezinha bem aí que faz o efeito contrário, viu? E como existe, o que eu quero trazer para a gente como informação da neurociência? Os transtornos neuropsicológicos traz prejuízo, mas existe uma frequência. Não é só eu usar uma vez que isso já causa dependência química. Sim. Existe uma compulsão e uma frequência do uso. Então, se existe a compulsão e a frequência, o cérebro vai achar que você necessita daquilo. Então, você vai buscar mais e mais. Por isso que é um vício, problema. Né? É o vício. Por isso que é um pode problema. acontecer com qualquer coisa. Com qualquer coisa. Com qualquer é incrível. coisa. Porque a gente está falando de um cérebro que ele vai sendo condicionado ao novo habitual, ao novo comportamento. Pois é, a gente pode pensar, isso só causa com drogas, só acontece com as drogas, com cigarro, com essa coisa. Não, acontece com qualquer coisa. Comida, compulsão alimentar. Remédio para dormir, Isso. qualquer coisa, né? Qualquer coisa que você usa continuamente, você vai ficar dependente dela, não tem jeito, né? E traz uma mudança comportamental. Isso, verdade. Traz uma mudança comportamental. Outra coisa, com relação, a gente falava muito de fumantes passivos. Na época do cigarro de verdade.
cigarro de paia, como eles falam. Como se o outro não fosse, né? Na época do cigarro de verdade, né? Aí a gente era considerado fumante passivo, porque você ficava do lado e acabava inalando a fumaça, aquela coisa toda, tinha todos os efeitos também. Criou-se, então, aqueles departamentos de fumantes e não fumantes, que hoje nem existem mais, graças a Deus, né? Mas agora, com a volta do cigarro eletrônico, a gente vê também que tem aquela fumaça. Parece que é cheirosa, parece que, sei lá, tem essência de baunilha, essência lá, não sei de quê. De menta, cheiro de menta, para ser mais agradável. Pois é, dá aquela, acho que dá até uma sensação de relaxamento, você menta, lavanda, aquela coisa toda. Mas ela causa o mesmo efeito de Causa. Não na mesma proporção, mas causa um efeito colateral. Colateral para quem está sentindo. Para quem está ali convivendo. No mesmo ambiente. Né? Traz sim uma consequência. A gente tem que pensar que é uma substância, a nicotina. Então, a nicotina em si já traz um prejuízo, tanto para o corpo como o fumante passivo. A gente tem relatos cientificamente comprovado que o fumante passivo traz muito mais prejuízo. Então, uma pessoa que convive com fumantes, né? Eu fumava, vamos dizer, há 10 anos, mas quem convive comigo pode ter prejuízo muito mais alarmante do que quem fuma, sabe? As pesquisas dizem. Por isso que a gente, nas campanhas anteriores, a gente tinha, não pode fumar perto de criança, cuidado com a sua família. Então, a gente trazia também esses relatos, porque o fumante passivo também era vítima do prejuízo de quem fumava. E uma vítima até potencialmente mais vulnerável, mais grave, né? Porque a dependência, ela é multifatorial. Existem várias causas específicas. Eu posso ser mais propensa ao uso e isso trazer a dependência, mas existe também uma questão social, né? Como essa desemprego, questão problemas nos relacionamentos. Então, eu vou por uma válvula de escape. Acaba se tornando uma válvula de escape, com toda certeza. E a participação das mulheres, Daiane? Porque as mulheres tinham também abandonado um pouco, o número desceu ainda mais. Hoje, elas representam uma parcela significativa desse novo número de fumantes? Sim, sim. Quando a gente analisa a comunidade, nós mulheres somos mais independentes. Hoje, a nossa postura é, eu tenho como comprar. Então, antigamente não, né? As mulheres fumavam escondida por causa do respeito que tinha com os pais. Hoje não. Hoje você fuma numa mesa, junto com o pai aqui, com a mãe. Uma questão de autoafirmação? Isso mesmo. Eu acho que chega a ser a autoconfiança. Eu me sinto segura e eu não devo nada a ninguém. Então, acaba sendo uma questão de autoafirmação que você trouxe. Essa questão do empoderamento feminino, quando a gente fala, ele envolve as coisas boas e as coisas não tão boas. Isso mesmo. É isso, né? Então, as mulheres também estão respondendo por boa parte desse percentual. Que pena. Sim. Pena demais, porque a gente tem um fator de risco para câncer, nós mulheres, Isso. A gente tem que ter muito cuidado. Né? Nós estamos na campanha, estamos no Outubro Rosa, né? Mas a gente tem que evidenciar os riscos que o cigarro traz também para nós mulheres. Pois é, mas o Maranhão Rosa, eu acho que a gente engloba dessa vez todos os tipos de doença dentro desse Outubro Rosa, para chamar a atenção para todos os cuidados que se deve ter, não só com câncer de mama, que é o que a gente fala no Outubro Rosa, mas para outros tipos de doença que podem ser evitáveis com bons costumes e com prevenção, que é o que a gente está falando agora. Aqui no Maranhão, a gente tem esses mesmos números, porque, por exemplo, você anda aqui, por exemplo, eu não vejo tanta gente fumando. Mulheres, por exemplo, eu não vejo tanta mulher. Mas se você chega em São Paulo, é muito comum você encontrar nas ruas pessoas fumando. O cigarro normal mesmo, joga na nossa cara a fumaça, né, passando pela gente. Isso. A gente vê muito numa cidade maior, por conta, será o estresse, a correria, essa coisa toda? Tem esse fator do estresse. Né? Eu preciso liberar o quê? A dopamina, eu preciso me sentir bem e as metrópoles, elas são muito mais aceleradas. Exatamente. Então, existe um condicionamento comportamental. Eu preciso me sentir bem porque eu estou indo para o trabalho. Esse trânsito está muito sufocante. Aqui no Mar... Isso. 3 horas. Então, de trânsito até em outras lá. metrópoles, outras capitais, existe por isso que é uma questão comportamental. Então, lá existe, é algo cultural.
É algo cultural nessas outras cidades. Aqui no Maranhão, às vezes a gente vê mais os jovens. Os jovens, e tem os ambientes, isso, né? Exatamente. Tem alguns você ambientes. Dificilmente vê uma pessoa fumando na rua aqui no Maranhão, né? Aqui em São Luís é muito raramente você vê. Mas tem os ambientes, tipo... Isso, aí você vê mais assim, esses ambientes, né? Esses ambientes onde você quer... Aí a gente volta à questão do pertencimento, da questão da aceitação dos determinados grupos e a questão da autoafirmação. Quando a gente já passou da aceitação, a gente já está na autoafirmação, eu sou o que eu sou e pronto. E pronto, bye, bye. Bye, bye. Então a gente tem os dois comportamentos. Quando você quer pertencer a determinados grupos, então eu tenho que fazer o que eles estão fazendo. E quando a gente já passou dessa, eu faço o que eu quiser, inclusive fumar. Isso. É a tomada de decisão. Eu decido por mim e não existe mais consequência na minha tomada de decisão. Então, a partir dessa constatação, Daiane, as campanhas, elas podem fazer os mesmos efeitos que fizeram no passado? Algo para a gente refletir um pouquinho. Quando eu acho que a gente tem que trazer uma outra reflexão. Outra reflexão, porque se a gente está nessa fase de eu sou, eu quero, eu posso. Tá. A campanha, ela tem que mexer com o nosso cérebro, ela tem que fazer a mudança de comportamento e talvez é isso que a gente não queira. A gente quer mostrar que o nosso comportamento é esse. Então, eu acho que tem que ser novos tipos de estratégias para surtir os efeitos. Eu acho que a gente tem que vir pelas consequências. Né? Eu acho que ainda traz muito prejuízo, como a gente está falando, que esse comportamento traz consequências significativas. Por isso que a gente está aqui nesse bate-papo, nesse café da manhã maravilhoso, para conscientizar você como público que existe consequência e é perigoso. Qualquer tipo de cigarro, pode ser o eletrônico, pode ser o de paia, como falavam, existe consequência. Mas a gente tem que trazer as campanhas novas. Eu acho que ainda pelo Instagram, campanhas voltadas no YouTube, campanhas no Facebook, que quase a gente não vê. A gente não vê não. Então, tipo assim, tome você a decisão de não fumar. Fica a decisão da gente. Mesmo que não seja, vamos ser empurrados a tomar a decisão, mas vamos tomar a decisão. Mas eu acho que isso já vai ser uma pauta para um outro café. Porque a gente descobriu que precisa ser feito alguma coisa. Agora, essa coisa tem que ser feita de forma diferente para alcançar os resultados que a gente alcançou lá atrás. Porque não está mais fazendo efeito, nós estamos voltando a ter um número crescente de fumantes, então precisam ser tomadas medidas que mexam com esse público, que façam esses números cair novamente. E a gente já sabe que as fotos não vão resolver. Então vamos partir para novas estratégias que dê os resultados esperados. A gente conversa depois sobre essas novas estratégias, tá, Daí? Eu agradeço, tá? Olha, minha querida, e a gente está falando de saúde mental. A gente está falando que a gente precisa sensibilizar, então eu agradeço imensamente essa porta de entrada, porque a gente está falando aqui, mas a gente está adentrando a sua casa para conscientizar você de que é importante e traz risco o cigarro. Então, não precisamos banalizar algo que a Organização Mundial de Saúde está dizendo. É perigoso. É perigoso. É um alerta. Então, a gente precisa conscientizar você, pai, filho, jovem, adulto, que precisamos sensibilizar, que é um risco. Pois é, por enquanto o sinal está amarelo, mas ele pode ficar vermelho se as providências não forem tomadas. Daiane Fernandes Souza, muito obrigada por sua participação, por essa conversa, por esses esclarecimentos. A gente com certeza vai voltar a conversar, porque a gente precisa saber o que pode ser feito de alerta para chamar mesmo a atenção de todo mundo de que o assunto é grave, não é banal, não é glamuroso, não é nada disso. Pode ser bonito, mas as consequências são horríveis. Tchau e até a próxima.